sono. Haruki Murakami. Capítulo 1. É o 17º dia em que não consigo dormir. Não se trata de insônia, pois dela eu entendo um pouco. Na época da faculdade tive uma coisa parecida. Digo parecida, pois não posso afirmar categoricamente que aqueles sintomas estavam relacionados ao que as pessoas costumam chamar de insônia. Se eu tivesse procurado um médico, talvez ele teria me dito se aquilo era insônia ou não. Mas não procurei. Achei que seria perda de tempo. Uma decisão puramente intuitiva, desprovida de qualquer fundamento, pautada pelo simples fato de eu achar que não valia a pena. Portanto, não procurei ajuda médica e tampouco quis comentar o fato com familiares e amigos. No fundo, eu sabia que, caso comentasse isso com alguém, certamente seria aconselhada a procurar um hospital. Essa coisa parecida com insônia durou cerca de um mês. Nesse período, não consegui ter uma única noite decente de sono. Todas as noites, ao me deitar na cama, eu me dizia mentalmente: agora é hora de dormir. Mas no mesmo instante, como um reflexo condicionado, isso me deixava em estado de vigília. Todos os esforços foram em vão. Quanto mais eu me forçava a pegar no sono, mais desperta ficava a minha consciência. Cheguei a apelar para bebidas alcoólicas e até pílulas para dormir, mas nada resolveu. Quando começava a amanhecer, finalmente eu sentia uma ligeira vontade de cochilar, mas essa sonolência estava longe de ser chamada de sono. Eu sentia nas pontas dos dedos uma vaga sensação de tocar no umbral das fronteiras do sono, mas o meu estado de vigília insistia em permanecer alerta. As poucas e breves cochiladas eram acompanhadas de uma nítida impressão de que minha consciência, sempre vigilante, observava-me atentamente do quarto ao lado, separada por uma fina parede. O meu corpo pairava relutante na penumbra, sentindo na pele sua respiração e seu olhar. Da mesma forma que o meu corpo desejava dormir, minha consciência queria igualmente me manter alerta. Esse estado de indefinida sonolência persistia o dia todo. Minha mente estava sempre enevoada. Era incapaz de discernir corretamente a distância, o peso e a textura dos objetos. Uma sonolência que se propagava como ondas em intervalos regulares, de modo que, sem querer, eu acabava cochilando sentada na poltrona do trem, na mesa da escola ou durante o jantar. A sensação era de que, sem avisar a minha consciência, se dissociava do corpo. O mundo ondulava, isento de sons. Eu derrubava coisas, ora o lápis, a bolsa ou o garfo, que caíam no chão fazendo barulho. Naqueles momentos, o que eu mais desejava era ficar ali, prostrada no chão, dormindo profundamente. Mas não. Minha consciência estava sempre ao meu lado. Eu sentia a presença dessa gélida e indiferente sombra. Minha própria sombra. Que sensação estranha, pensava sonolenta, e constatava que eu estava dentro da minha própria sombra. Eu caminhava, me alimentava e conversava em permanente estado de sonolência. Mas o estranho é que as pessoas ao meu redor não pareciam notar meu estado crítico. Em um mês emagreci 6 quilos, e apesar disso, ninguém, da família ou entre os amigos, notou a diferença. Ninguém percebeu que eu estava vivendo em estado de sonolência. Isso mesmo. Eu estava literalmente vivendo em estado de sonolência. Eu não sentia mais nada, como um corpo afogado. Todas as coisas ao meu redor estavam turvas e embotadas. Minha própria existência era algo questionável, uma espécie de alucinação. Cheguei a pensar que, se porventura uma rajada de vento me atingisse, meu corpo seria arrastado até os confins do mundo. Um local que, de tão distante, nunca se viu ou se ouviu falar. Meu corpo e minha consciência ficariam dissociados para todo o sempre. Por isso, eu sentia a necessidade de me agarrar em algo. Mas, ao observar ao redor, não encontrei nada a que pudesse me agarrar. Ao anoitecer, o estado de vigília se intensificava. Eu me sentia completamente impotente. Uma força intensa me prendia com firmeza em seu cerne. Era uma força tão poderosa que só me restava ficar acordada e, em resignado silêncio, aguardar o dia raiar. Eu ficava acordada na escuridão da noite, sem conseguir pensar em praticamente nada. Enquanto escutava o tic-tac do relógio, eu observava a escuridão da noite gradativamente se adensar para, aos poucos, de novo perder sua densidade. Mas certo dia, isso teve fim.
E aconteceu de repente, sem nenhum prenúncio nem motivo aparente. Eu estava sentada tomando café da manhã quando, do nada, senti um sono que me deixou em estado de torpor. Levantei-me sem dizer nada. Ao me levantar, devo ter derrubado alguma coisa da mesa. E, se não me engano, alguém me perguntou algo. Mas não consigo lembrar o quê. A única coisa de que me lembro vagamente é que fui cambaleando até o quarto e, com a roupa do corpo, entrei debaixo das cobertas e dormi. Dormi profundamente durante 27 horas seguidas. Minha mãe, preocupada, não só me sacudiu várias vezes, como também deu alguns tapinhas nas minhas bochechas. E mesmo assim não acordei. Permaneci 27 horas dormindo sem acordar uma única vez. Quando finalmente acordei, eu era a mesma de sempre. A mesma de sempre. Acho. Não sei dizer o porquê de eu ter ficado com insônia, nem como fiquei curada de uma hora para outra. Aquilo foi como uma nuvem negra e densa trazida pelo vento de algum lugar distante. Uma nuvem que carregava consigo alguma coisa agourenta que eu desconhecia. Ninguém saberia dizer de onde ela veio, nem para onde foi. Mas, seja como for, ela veio, pairou sobre minha cabeça e se foi. Desta vez, porém, o fato de eu não conseguir dormir não tem nada a ver com aquilo. Em todos os sentidos é totalmente diferente. Desta vez, eu apenas e simplesmente não consigo dormir. Nenhum cochilo sequer. Desconsiderando o fato de eu não conseguir dormir, minha saúde está perfeitamente normal. Eu não tenho sono e minha consciência está lúcida e em pleno estado de vigília. Arrisco dizer que ela está muito mais lúcida do que o normal. Meu corpo também não apresenta nenhuma anomalia. Eu tenho apetite e não me sinto cansada. Do ponto de vista prático, não há nada de errado comigo, a não ser o fato de não dormir. Meu marido e meu filho nem sequer desconfiam que estou há 17 dias sem dormir. Eu também não lhes disse nada. Caso eu resolvesse contar, sei que eles me mandariam procurar um médico. Eu já sei. Sei que seria uma enorme perda de tempo. O que eu tenho não é algo que se resolve tomando remédios para dormir. Por isso, achei melhor não contar para ninguém, como daquela vez em que tive insônia. E eu sabia. Sabia que era algo que eu mesma precisava resolver. Eles não sabem de nada. Meu dia a dia continua o mesmo de sempre, muito tranquilo e bem organizado. De manhã, após meu marido e meu filho saírem de casa, eu pego o carro para fazer compras. Meu marido é dentista e seu consultório fica a 10 minutos de carro do prédio em que moramos. Ele e um amigo da época da faculdade são sócios e administram o consultório desde sua inauguração. Eles dividem tanto as despesas com os protéticos quanto o salário da recepcionista. Se a agenda de um deles estiver cheia, sempre há a possibilidade de encaminhar o paciente para o outro. Tanto meu marido quanto seu amigo são excelentes profissionais e, por isso, o consultório deles está prosperando apesar de fazer apenas 5 anos que estão naquele local e de terem começado praticamente do zero. Não seria exagero dizer que estão assoberbados de serviço. Eu bem que queria trabalhar menos para ter uma vida mais tranquila, mas não posso reclamar, costuma dizer o meu marido. É mesmo, sempre respondo. Realmente não temos do que reclamar. Para abrir o consultório, fizemos no banco um empréstimo bem maior do que havíamos calculado no início. O investimento em equipamentos odontológicos é muito alto. A concorrência é acirrada. Abrir um consultório não é garantia de que, a partir do dia seguinte, ele estará repleto de clientes. Há vários casos que não deram certo por conta disso. Na época em que o consultório foi inaugurado, éramos jovens, pobres, e o nosso filho havia acabado de nascer. Não tínhamos certeza se conseguiríamos sobreviver nesse mundo cão. Mas, bem ou mal, sobrevivemos durante 5 anos. Não há do que reclamar. Ainda faltam quase 2/3 do empréstimo para quitar. Será que o fato de você ser bonito é que está atraindo tantos clientes? Eu comentava em tom de brincadeira. Na verdade, ele não é bonito. Digamos que ele tenha um rosto esquisito. Ainda hoje, às vezes eu me indago. Por que será que me casei com um homem de rosto tão esquisito se naquela época tive namorados tão mais bonitos do que ele? Não consigo descrever em palavras o que há de estranho em seu rosto. Ele não é bonito, mas também não é feio. Tampouco há em suas feições algo que possa ser classificado como marcante. Para ser sincera, não há outra maneira de descrevê-lo a não ser como sendo esquisito. Em outras palavras, o jeito mais próximo de qualificá-lo é dizer que ele é inqualificável. E não apenas isso.
A questão fundamental é que há alguma coisa naquele rosto que o torna indescritível. Se eu conseguisse identificar essa coisa, acho que entenderia o porquê de ele ser esquisito. Mas eu não consigo identificá-la. Certa vez, por algum motivo, tentei desenhar seu rosto. Não consegui. Ao pegar o lápis e ficar diante do papel em branco, não conseguia me lembrar de como ele era. Isso me deixou um pouco abalada. Apesar de vivermos juntos há tanto tempo, eu não conseguia me lembrar de seu rosto. É claro que eu o reconheceria assim que o visse. A imagem dele também me vinha à mente, mas ao tentar desenhá-la, ela me fugia da memória. Senti-me confusa, como se tivesse batido a cabeça numa parede invisível. A única coisa que conseguia me lembrar era de que seu rosto era esquisito. Vez por outra, isso me deixava apreensiva. Mas as pessoas, em geral, têm uma boa impressão dele, e não preciso dizer que essa empatia é um atributo muito importante para meu marido exercer uma profissão como a dele. Mesmo que ele não fosse dentista, teria êxito em qualquer outro ofício. Quando as pessoas conversam com ele, espontaneamente elas passam a confiar nele. Até conhecer meu marido, jamais encontrei alguém capaz de transmitir tamanha confiança. Todas as minhas amigas gostam muito dele. Obviamente, eu também gosto dele. Acho que posso dizer que o amo, mas para ser sincera, não posso dizer que realmente gosto dele. Mas, seja como for, o sorriso dele é tão espontâneo como o de uma criança. Os homens, quando adultos, dificilmente conseguem sorrir de modo bem natural. E não preciso dizer que os dentes dele são muito bonitos. Não tenho culpa de ser bonito, ele respondia sorrindo. Esse diálogo é uma brincadeira recorrente. O tipo de brincadeira sem graça que só faz sentido entre nós. Uma brincadeira que nos conecta à nossa realidade. Um modo de nos certificarmos de que conseguimos de alguma forma sobreviver. Um ritual que para nós é de extrema importância. Às 8h15 da manhã, meu marido deixa o estacionamento do prédio dirigindo o seu Bluebird, com o nosso filho sentado no assento ao lado do motorista. A escola primária que nosso filho frequenta ficava no caminho para o consultório. Tome cuidado, eu digo. Não se preocupe, ele responde. Repetimos sempre o mesmo diálogo, mas eu não consigo deixar de dizer tome cuidado, nem ele de responder não se preocupe. Ele insere uma fita cassete de Haydn ou de Mozart no som do carro e, assobiando a melodia, dá a partida. E os dois vão embora, acenando. O modo como acenam é tão parecido que chega a ser bizarro. Eles inclinam a cabeça num mesmo ângulo e para o mesmo lado, e com as palmas voltadas para mim, acenam rapidamente em breves movimentos da direita para a esquerda. É como se alguém lhes tivesse ensinado essa coreografia, que eles reproduzem com perfeição. Eu tenho um Honda City usado. Há 2 anos eu o comprei de uma amiga que me cobrou praticamente nada. O modelo é antigo e o para-choque está amassado. Há alguns pontos de ferrugem espalhados pela lataria. Bem ou mal, o carro já rodou 150 mil quilômetros. De vez em quando, isto é, 1 ou 2 vezes por mês, o motor custa a pegar. Mesmo virando a chave várias vezes, ele não liga de jeito nenhum. Mas isso ainda não é motivo para levá-lo a uma concessionária. É só uma questão de deixá-lo descansar por cerca de 10 minutos para o motor dar a partida com aquele som agradável. Vrum, vrum. É preciso ter paciência, eu pensava. Pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, as pessoas podem se sentir indispostas e as coisas podem nem sempre dar certo. O mundo é assim. Meu marido costuma dizer que o meu carro é o meu burro de carga, mas independentemente do que ele diga, o carro é meu. Eu costumo ir com o City fazer compras no supermercado. Ao voltar, limpo a casa e lavo as roupas, preparo o almoço. Procuro, na medida do possível, movimentar o corpo durante o período da manhã. Inclusive, quando dá tempo, deixo o jantar pronto. Isso me permite ter a tarde toda para mim. Meu marido volta para almoçar em casa um pouco depois do meio-dia. Ele não gosta de comer fora. Os restaurantes são cheios, a comida é ruim e a roupa fica cheirando a cigarro, ele diz. Apesar do tempo gasto para ir e vir, ele prefere almoçar em casa. De qualquer modo, eu não preparo pratos muito elaborados para o almoço. Esquento as sobras do jantar no micro-ondas. E quando não há sobras, preparo um macarrão sobá de trigo sarraceno. Assim, não perco muito tempo preparando as refeições. E para mim é melhor e mais divertido almoçar com ele do que ter de comer quieta e sozinha. No começo, quando ele acabara de abrir o consultório, nem sempre havia um cliente agendado no primeiro horário da tarde,
e quando isso acontecia, nós aproveitávamos para ir para a cama após o almoço. O sexo era muito bom. O ambiente era silencioso e a serena luz da tarde preenchia o nosso quarto. Éramos muito mais jovens e muito mais felizes do que hoje. Mas mesmo hoje, é claro que acho que somos felizes. Não temos nenhum problema de família e eu amo o meu marido e confio nele. E acho que ele sente o mesmo por mim. Mas com o passar dos meses e dos anos, é natural que ocorram mudanças na qualidade de vida. Hoje em dia, os horários da tarde estão sempre agendados. Assim que termina o almoço, ele corre para o banheiro para escovar os dentes e, sem perda de tempo, pega o carro e volta para o consultório. Centenas, milhares de dentes cariados o aguardam. Mas como sempre costumávamos dizer, não podemos nos dar ao luxo de reclamar. Assim que o meu marido retorna para o consultório, eu pego o meu maiô e a minha toalha e vou de carro até um clube esportivo nas redondezas. Costumo nadar durante 30 minutos. Uma atividade extremamente vigorosa. Não é que eu goste de nadar. Eu nado apenas porque não quero engordar. Eu sempre gostei das curvas do meu corpo. Mas, para ser sincera, nunca gostei do meu rosto. Ele não é de todo ruim, mas, mesmo assim, não consigo gostar dele. Em compensação, eu gosto do meu corpo. Gosto de ficar nua em frente ao espelho, de contemplar seu delicado contorno e sentir nele a presença de uma harmoniosa vitalidade. Eu sinto que ele possui algo que é muito importante para mim. Não sei exatamente o que é, mas seja o que for, eu não quero perdê-lo. Não posso perder isso. Estou com 30 anos. Aos 30 descobre-se que isso não é o fim do mundo. Não digo que é agradável envelhecer, mas há de se convir que certas coisas tornam-se mais fáceis com a idade. Tudo é uma questão de ponto de vista. Uma coisa é certa. Se uma mulher de 30 anos realmente ama o seu corpo e deseja mantê-lo em forma, precisa se empenhar muito. Isso eu aprendi com a minha mãe. Antigamente ela era uma mulher bonita e esbelta, mas infelizmente hoje ela deixou de sê-lo. Eu não quero ficar como ela. Dependendo do dia, eu faço algo diferente depois de nadar. Às vezes vou até o shopping da estação e fico à toa olhando as vitrines, ou então volto para casa, sento no sofá, leio um livro escutando na rádio FM. Por fim, acabo cochilando. Pouco depois, meu filho volta da escola. Troco sua roupa e lhe dou um lanchinho. Após comer, ele sai para brincar. Ele costuma brincar com os amigos. Como está no 2º ano, ainda não frequenta cursinhos nem aulas particulares de reforço. Meu marido é da opinião de que é melhor deixá-lo brincar, e que é brincando que a criança cresce naturalmente. Quando meu filho vai brincar, eu digo, tome cuidado. E ele responde, não se preocupe. E como meu marido costuma dizer, no final da tarde começo a preparar o jantar. Meu filho volta lá pelas 6 da tarde e liga a TV para assistir a desenhos animados. Meu marido costuma chegar em casa antes das 7. Isso quando não precisa ficar mais tempo para atender algum paciente de última hora. Ele não bebe nada alcoólico e tem aversão ao convívio social. Ao terminar o trabalho, ele normalmente volta direto para casa. Durante a refeição, nós 3 costumamos conversar. Contamos o que aconteceu durante o dia. E dentre nós, o que mais tenho que contar é o nosso filho. Obviamente, cada coisa que acontece com ele tem um sabor de novidade e possui uma certa aura de mistério. Nosso filho fala e meu marido e eu comentamos a respeito. Após o jantar, meu filho vai brincar sozinho. Assiste TV, lê um livro e, às vezes, joga algo com o pai. Quando tem lição de casa, ele se enfurna no quarto para estudar. Às 8h30 vai para a cama dormir. Eu coloco um cobertor sobre ele, acaricio seus cabelos, desejo-lhe boa noite e apago a luz. Depois, é o tempo do casal. Meu marido senta no sofá, lê o jornal vespertino e, nos intervalos da leitura, conversa comigo. Ele fala dos seus clientes, comenta sobre algum artigo do jornal enquanto escuta Haydn e Mozart. Não é que eu não goste desse tipo de música, mas até hoje não consigo discernir a diferença entre Haydn e Mozart. Para mim, é tudo a mesma coisa. Quando faço esse tipo de comentário, meu marido responde, não importa a diferença, basta saber que é belo, nada mais. Como você, não é? Eu respondo, isso mesmo, como eu, que sou bonito, diz ele sorrindo bem-humorado. Essa é minha vida. Ou melhor, era minha vida antes de eu não conseguir dormir.
De um modo geral, todos os dias eram praticamente iguais, uma mera repetição. Eu escrevia um diário, mas se eu me esquecesse de escrevê-lo 2 ou 3 dias, já não sabia mais diferenciar um dia do outro. Se eu trocasse o ontem pelo anteontem, não faria diferença alguma. Às vezes eu pensava, que vida é essa? Mas nem por isso sentia um vazio. Eu me sentia simplesmente assustada. Assustada por não conseguir discernir o ontem do anteontem. Assustada pelo fato de eu pertencer a essa vida e ter sido tragada por ela. Assustada por constatar que minhas pegadas foram levadas pelo vento sem que eu tivesse tempo de me virar e constatar a existência delas. Quando eu me sentia assim, eu ficava em frente ao espelho do banheiro contemplando o meu rosto. Permanecia em silêncio durante cerca de 15 minutos, mantendo a mente vazia, sem pensar em nada. Observava detidamente o meu rosto como se ele fosse apenas um objeto. Ao fazer isso, meu rosto gradativamente se dissociava de mim e passava a ser uma coisa com vida própria. Essa dissociação me ajudava a tomar consciência do meu presente. Conscientizar-me de um fato bem importante. A minha existência estava no aqui e no agora, sem nenhuma relação com as pegadas que deixei. Mas agora eu não consigo dormir, e desde então desisti de escrever o diário.